Olá, tá dando pra ouvir? Se der pra ouvir, faz um joinha aí, por favor. Obrigada. A imagem tá ok também? Joia. Olá para todo mundo que tá entrando aí. Boa noite. Vou esperar o pessoal ir entrando um pouquinho mais. Boa noite aí a todos. Alguém sabe como é que coloca o título para ficar fixo? É no comentário? Alguém poderia me ajudar nisso aí? Oi, Éder, tudo bem? Como é que eu faço para colocar o título em ele fixo? Ou não precisa? Olá. Deslizar para o lado, apertar fixar. NDT. Tô colocando. Atendimento. Não vou colocar tudo não, tá? Ficou muito grande o NDT. Joia, pronto, deu certo. Então a imagem tá boa, o som tá bom, né? Todo mundo ok aí. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que essa live ela não tem vínculo nenhum com o Instituto, tá? Do Mackenzie. Foi um grupo do WhatsApp que alguns integrantes se uniram para fazer essas lives com o intuito de divulgar conhecimento, né? Para todos. Então, primeiramente gostaria de deixar isso claro, né? E reforçado. Tá bom? Gostaria de agradecer ao Éder, que me convidou para fazer essa moderação, né? Vai, muito obrigada. E dizer que é um desafio, né? Porque todos que passaram por aqui foram de extrema maestria, então eu espero conseguir exercer pelo menos um pouquinho do papel de moderadora, tá certo? Antes de eu me apresentar,
eu queria dizer que tá sendo realmente muito desafiador para mim, né? Eu sou um pouco tímida e é a primeira live, assim, né, como moderadora, então eu espero poder realmente é, conseguir essa proeza, tá joia? E eu vou me apresentar então um pouquinho, porque tem algumas pessoas que não me conhecem. Eu me formei em 2004 em Brasília, eu sou de Brasília, me formei em 2004. Não fiz o MDT logo, né? Até porque eu achava que eu iria seguir para o caminho da neuropediatria, não achei que o meu caminho ia ser a ortopedia, mas o destino, a vida me levou para a ortopedia e em 2010 eu me mudei para São Paulo. Eu trabalhei 8 anos no Einstein e no projeto Coluna de lá. E foi nesse mesmo ano que eu fiz o MDT. Então eu comecei o MDT em 2010, né? E de lá para cá tenho trabalhado com o método, né? Desde que comecei eu já me encantei, né? Pela metodologia. Então é isso. Há 2 anos eu moro aqui em João Pessoa. Eu trabalho numa academia excepcional, junto com 3 excelentes fisioterapeutas, o Márcio, a Tassiana e a Camila. E junto, né, dessa equipe, a gente tem excelentes profissionais da educação física que trabalham lá com muito conhecimento e que ajudam a gente no pós, né? Quando a gente dá alta para o paciente, eles estão lá para poder cuidar tão bem dos nossos pacientes. Então, eu fui muito bem acolhida aqui em João Pessoa e eu estou muito feliz de estar aqui. Pouco tempo, né? 2 anos, mas é uma cidade muito agradável e que tá sendo muito bom, né? Mas hoje eu serei coadjuvante, né? Então eu vou. Não é o momento de eu poder falar da minha carreira, de como foi o processo todo até aqui. E eu queria chamar o ator principal hoje, que é o Silvio, e para ele poder se apresentar, tá? Vou ver se ele já entrou aqui. Já a solicitação. Quer mandar de novo, Silvio? A solicitação? Deixa eu ver se ele aparece aqui. Silvio, manda aí a solicitação para você poder se apresentar. Eu já me apresentei aqui. Calma aí, deixa eu ver. Não tá aparecendo aqui pra mim. Será que eu tenho que sair e entrar de novo? Ah, tá aqui, calma aí, achei. Foi? Agora sim. Agora foi. Tudo bem, Silvio? Tudo jóia? Boa noite, Marília. Boa noite, todo mundo. Estão me ouvindo bem aí? Tá dando pra ouvir ótimo aqui. Pra mim tá tranquilo. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, Marília, não tem nada de ator principal aqui, tá? Nada com isso. Nós vamos
conversar bastante aqui, trocar experiência com os colegas. E fique tranquila que não tem nada de nervosismo, não tem nada dessas coisas, não. Vai ser uma live bem tranquila e a gente vai certamente trocar muita experiência aqui. Tá. Bom, como você já se apresentou, vou aproveitar para me apresentar. E antes disso, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está entrando, especialmente ao Éder, ao André, pelo convite. Eu me sinto muito honrado em participar desse projeto, que já teve tanto tema interessante, tanto fisioterapeuta respeitado, com tantos temas que certamente vão servir de muito estudo para a gente, né? Nós estamos criando um material muito rico dentro dessa plataforma, com vários temas sobre dor crônica, sobre custo-efetividade, sobre membros inferiores, agora uma live sobre ciclismo aí ontem, 2 horas, do Guilherme. A gente vai ter live sobre saúde do músico, amanhã tem a Mari aí também, que está fazendo uns podcasts bem interessantes. Então é um material muito rico e quisera eu, e sei que vários colegas também, que a gente tivesse tido acesso a isso logo no início, que a gente estava estudando no MDT. Então vai ser um material que vai servir de muito estudo para muita gente, tanto que está iniciando, quanto a gente que já tem um pouquinho mais de tempo aí nessa caminhada. E dentro de temas tão relevantes, né, Marília, a gente está aqui hoje para falar sobre erros, né? Porque não só de acerto vive o fisioterapeuta, né? É importantíssimo a gente aprender a reconhecer os pontos em que a gente erra também. Deixa eu falar. Não, a primeira pergunta eu vou fazer, né? O porquê da escolha desse tema? Certo. Bom, a escolha do tema é porque esse é um assunto bastante recorrente dentro das rodas de conversa sobre MDT. Desde que a gente começa a fazer os módulos, no início, como a gente ainda não entende muito, a gente sempre escuta o pessoal mais antigo falando da importância de você se dedicar exclusivamente ao método, porque o método ele é um sistema, né? Então, enquanto a gente usa o método como uma ferramenta, a gente deixa de utilizar toda a complexidade do sistema. Eu posso comparar como se o MDT fosse um aplicativo, como se várias pessoas usassem a versão free, e nós já temos toda a versão Pro disponível para a gente já tem todo um processo, só que a gente ainda tem usado muito pouco, ou usa muito pouco no início, né? Então o objetivo, Marília, dessa live não é querer persuadir ninguém a trabalhar exclusivamente com MDT, muito menos criticar quem não faça, não é nada disso. São somente reflexões do que a gente vê dentro da nossa prática clínica. Certo? Certo. Muito bom. Certo. E como que vai ser o decorrer da live? Assim, qual é como que você quer levar a live? Você quer contar alguns casos? Você vai como que você pensou nessa live para hoje? Certo, eu vou contar um pouquinho como que eu fui levado para a profissão da fisioterapia, como eu conheci o MDT, e eu vou listar aqui 7 erros. Eu coloquei como pecado para chamar um pouquinho de atenção, mas eu vou listar aqui 7 erros que foram comuns a mim, a vários colegas, e eu sei que muita gente comete isso no início, quando a gente começa a conhecer esse sistema fantástico que é o MDT. Então eu sei que tem vários colegas que sentiram o chamado a ser fisioterapeutas desde muito cedo, tem gente que desde criança já sabia que era isso que queria. Não foi o meu caso, eu não tinha muita identificação, eu acabei sendo levado por várias coisas, inclusive pelo fato de quando mais cedo eu praticava muito esporte, então me machucava bastante. E eu tinha interesse em saber como cuidar, como lidar com isso. Então eu sempre tive esse interesse, mas eu nunca pensei em fisioterapia como carreira, como profissão. Mas eu comecei a cursar, fiz um vestibular, entrei. E um ano antes de me formar, eu comecei a atuar com Pilates. Eu tinha feito um curso de Pilates, ainda fazia um ano para me formar. Pilates estava há 10 anos atrás, alguns anos atrás aí, era o que estava muito na moda, né? Então eu acabei fazendo um curso de Pilates e tive o acesso aos primeiros pacientes. Né? E eu me lembro que quando eu atendi um primeiro paciente com problema de coluna, com crise de coluna, eu não sabia muito o que fazer. Então eu conversei com um professor de faculdade na época, ele me emprestou o livro do Mackenzie, né? Aquele livro Trate Você Mesmo Sua Coluna. E eu lembro que eu li esse livro, só que como ainda não tinha muito entendimento, eu comecei a fazer uma espécie de um protocolo com os pacientes. Esse protocolo ele envolvia o que se falava na época, que era tração,
E falava-se muito que a extensão ainda não era algo muito sutil a se fazer com o paciente. Você tinha que ter muito cuidado. Então, qual que era o meu pensamento? Se eu faço a extensão e isso morde, pinça, então se eu tracionar e fizer a extensão, provavelmente vai ser um movimento mais aceito. Então, eu comecei a fazer isso com vários pacientes. E esses pacientes tinham um desfecho favorável. Não que eles melhoravam, mas eles tinham um desfecho. É importante a gente separar o que é desfecho do que é o resultado de um tratamento. A gente sabe Você que não existem sabia por que eles melhoravam, eles estavam até, melhorando. isso, até porque a gente sabe que existem confundidores em todo tipo de intervenção, certo? Então, quando essas pessoas começaram a aparentar uma melhora, eu comecei a me animar, de certa forma. Afinal de contas, eu estava vendo resultado, eu não era nem formado ainda, eu estava como estagiário. Mas começaram a chegar os pacientes que não melhoravam. Começavam a chegar os laterais relevantes, os anteriores, e aquilo foi me dando muita angústia, porque o que estava funcionando no começo começou a não funcionar. E eu lembro que eu fui conversar com esse mesmo professor, eu falei, professor, eu estou tendo dificuldade, eu estou pensando em estudar ou Mulligan ou Mackenzie, o que, que você me recomenda? Aí ele me perguntou qual que era a maior demanda, o que, que eu estava vendo mais. Eu falei, olha, é coluna que está tirando meu sono. Então você vai fazer a formação do Mackenzie. E aí eu entrei. E como todo mundo, o primeiro módulo é um módulo de muita quebra de paradigma, é um módulo que te deixa pensando dias e dias, você realmente entra num mundo totalmente diferente. E aquele primeiro início, ele teve alguma coisa a mais, porque eu lembro que no primeiro dia, logo que aquela frase impactante do Liberato, né, que ele fala assim, a partir de hoje vocês vão começar a não pensar mais em patologia. E eu era um cara que estudava muito na faculdade, eu tinha tudo muito decorado, eu sabia várias coisas. Como é que eu vou esquecer tudo isso? E eu entendo que isso é muito difícil para muita gente. Então, assim que eu saí do primeiro módulo, eu comecei a atender Muita algumas gente pessoas. pensa isso, né? Muita gente Isso. não consegue compreender realmente o porquê que tem que, né, esquecer a atologia, realmente. Até que você começa a entrar para a prática. Mas eu lembro que a minha primeira prática ela ainda não foi essa maravilha toda que a gente imagina. Eu fui atender uma paciente que era mãe de uma amiga minha. Ela estava vindo já de vários tratamentos, sem sucesso. E eu lembro que o primeiro dia que eu fui avaliá-la, eu avaliei sem ficha, nem nada, sem aquele critério. Então eu me lembro que eu fiz uma coisa com ela que, claro, que não foi correta, mas que de certa forma teve um efeito. Eu lembro que eu pedi para ela fazer os movimentos de flexão, de extensão, para pegar parâmetros. E quando ela fez um deslocamento lateral, ela me disse que esse movimento me dói, produz dor. E eu lembro que eu pedi para ela repetir esse movimento. Faz de novo. Faz mais, faz mais. E à medida que ela foi fazendo, ela foi relatando que aquilo melhorava. E ao final da sessão, ela estava muito bem, como ela não ficava muito tempo. Comecei a achar aquilo fantástico, né? Tinha acabado de sair de um módulo. Mas, enfim, ainda não tinha aquele critério todo, tá? Então, quando Deu a sorte, gente... né? Sorte. Nesse caso. E provavelmente eu estava movimentando na direção certa, provavelmente eu não teria um lateral relevante mesmo. Eu estava fazendo algo sem muito critério. Mas aquilo já começou a me chamar a atenção, de que a terapia por movimento ela ia fazer parte da minha vida durante muito tempo, certo? E aí, mais pra frente, eu lembro que eu tinha uma paciente que eu atendia que ela tinha um problema cervical que ela não melhorava de jeito nenhum. E aí eu lembro que quando eu fiz o módulo B para mim foi o ápice de tudo do MDT, porque o módulo A eu ainda tinha muitos questionamentos internos em relação aos pacientes mais complicados. Então, em algum momento eu até pensei, essa formação não é para mim, eu não vou por esse caminho. Só que aí, ao fazer o módulo B, eu comecei a mudar totalmente. E eu lembro que eu peguei e liguei para essa paciente. Já tinha, acho que quase um ano que eu não havia. Eu liguei para ela e falei, olha, como é que você tá? Você ainda sente aquela dor no pescoço? Ela falou, tô do mesmo jeito, faz tratamento, não muda nada. Eu falei, venha até mim, que agora eu acho que eu consigo te ajudar. E assim, Depois do módulo B. Isso, aquilo ali foi talvez a grande virada de chave, porque realmente eu entendi a importância de não só a nossa atuação como fisioterapeuta, mas como processo de educação, ele influencia muito dentro disso tudo, né, que a gente está falando. Legal, muito legal. E, e aí, no caso, você falou, você já quer começar a citar, porque você falou que dentro da nossa live você vai citar 7 erros. Você Isso. já quer começar a citar o primeiro erro? Você quer mostrar alguma coisa? Eu vou citar os erros, mas eu quero mostrar um vídeo, que foi um vídeo que o Liberato mostrou num curso sei que eu estava fazendo em reciclagem. Esse vídeo ele fez um sentido muito grande para mim naquele dia.
E eu achei ele interessante. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Sei. Deixa eu ver se vai aparecer direitinho. O vídeo é esse aqui, ó. Eu vou soltar aqui, tá? Deu pra ver direitinho aí? Tá tão pequenininho aqui. Preciso não, hein? Deu para ver direito. Bom, se tinha alguém nesse curso aí, coloca aqui o nome que estava nesse curso, por favor, só para eu saber se tem alguém aqui dessa época. Tem alguns anos já esse curso. Quando o Liberado passou esse vídeo pra gente, ele perguntou assim... Ele perguntou o que esse vídeo significa para vocês. Então, tava todo mundo meio sem entender aonde que essa conversa ia levar, né? Tava todo mundo meio que... A maioria falando, deve ser montagem, deve ser fake, não sei o quê. E eu lembro que o Liberado falou bem assim, o nome disso aqui é confiança. Você só consegue fazer algo desse tipo quando você tem muita confiança. E vocês já estão no módulo C. Provavelmente a confiança de vocês é diferente da que vocês tinham no módulo A. E é isso que vai fazer de vocês cada dia mais dentro do método, mais confiante, com melhores resultados. Então aquilo começou a me chamar muita atenção. Porque às vezes a gente tem resultado, mas a gente ainda não tem aquela confiança toda. Isso vai começar a mudar a partir do momento que a gente começa a ficar mais próximo de um sistema. Tá? Então, quando eu penso em 7 erros, por que eu estou colocando... Foi a partir desse vídeo aí que você começou a seguir a metodologia mais... Comecei a seguir e comecei a ver onde que eu estava errando. E onde que eu tinha errado mais atrás. Então, como um primeiro erro, que é um erro básico, eles não estão em ordem, talvez algumas pessoas tenham outros aí. Mas esse primeiro erro eu coloco como a questão da não classificação, ou de uma classificação ruim. Né? A classificação ela é o primeiro ponto que a gente aprende e é o primeiro ponto em que a gente acaba errando. Então é importantíssimo que a gente faça uma boa classificação. E para que você tenha uma boa classificação, existem algumas métricas ali. Né? Então, ou seja, para que eu possa classificar bem o paciente, a primeira coisa, quando você está avaliando um paciente, a gente tem que usar a ficha, certo? O primeiro erro, então, é não usar a ficha. E várias pessoas começam a atender sem usar a ficha. Ao usar a ficha, eu tenho que saber preencher essa ficha. Eu não posso simplesmente sair preenchendo como se fosse um formulário. Eu tenho que fazer perguntas de intenção para que aquilo possa guiar a minha estratégia. Para que, logo na primeira parte da ficha, eu já comece a pensar em prováveis classificações. Cada item da ficha é uma resposta, né? Cada item da ficha vai te ajudando a ir fechando aquela regra do funil. Então, aquilo é importantíssimo para que você comece a ter um fechamento de diagnóstico mais rápido. Então, o terceiro ponto seria não fazer o número correto de repetições. Às vezes a gente protege demais, a gente fica com medo de colocar o paciente para fazer determinadas repetições. Outra coisa é não chegar na amplitude final. E a amplitude final ela é muito particular. Às vezes a gente pega uma pessoa que tem uma mobilidade importante e ela faz o movimento, a gente acha que chegou no final. E se a gente não trabalha aquele final, a gente não vai conseguir respostas. Às vezes a gente muda muito rápido de direção, isso também confunde a gente. E talvez o mais importante é a questão de você não excluir a coluna como fonte dos problemas. Tá? Então essa talvez seja um dos maiores pontos dentro da questão dos erros. Então eu queria aproveitar esse ponto que a gente está para poder citar um caso. Dentro dessa nossa conversa, eu vou citar 3 casos que tiveram um impacto muito importante dentro do meu processo. E eu vou citar alguns que a gente teve durante a nossa formação. Teve um curso de atualização com o Colin Davis lá em Belo Horizonte. Esse curso foi fantástico de várias maneiras, mas aconteceu uma situação lá que foi muito interessante. Tinha um rapaz jovem lá, ele tinha uma dor no ombro e ele relatava essa dor no ombro, especialmente quando ele ia fazer exercício de elevação na academia. E aí o Colin Davis avaliou, começou a testar cervical, testou torácica, aquilo parecia não mudar muito consistentemente o ombro, ele começou a trabalhar com mais amplitude de movimento, com mais pressão ali, aquela torácica. E as mudanças eram muito pouco consistentes. E aí teve um negócio em que o Liberado pegou todo mundo e levou a gente lá para baixo, lá para a academia, porque ele queria simular um movimento que doía. Então a gente teve uma aula lá embaixo, na academia, e o Colin Davis começou a testar esse garoto lá, testando pressão na extensão, pressão, e
resultados muito pouco significativos, até que ele foi testar o ombro desse rapaz e ele já tinha pego as referências, claro, e eu lembro que ele passou um exercício de adução horizontal para fazer deitado no chão, em que você deita e rola por cima do ombro. Esse exercício mudou um pouquinho, e aí o Colin Davis falou para ele, olha, vai fazer isso aqui, e amanhã você volta. Ele não quis testar mais, já tinha testado bastante, mas ele ficou com aquele negócio incomodado, como se tivesse alguma coisa ali. E aí no dia seguinte esse rapaz voltou igual, e ele era aquele tipo de paciente que você conversa com ele e ele é bem incrédulo, assim, igual, mesma coisa, igual, igual, igual. E aí o Colin Davis foi para a torácica de novo. E começou a trabalhar aquela torácica, e começou a pegar acessórios, e colocou uma bola, e começou a forçar, 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 forçar. Engraçado que nesse momento eu me lembro de olhar ao redor da sala, assim, tinha gente que estava já encostado um no outro, encostado no aparelho, porque ele ficou repetindo muito tempo aquilo ali. E aí, de repente, o rapaz levantou o braço. E quando você vê um paciente que levanta o braço, toda vez ele está igual, na hora que ele fez isso aqui, ele levantou, olhou e levantou a segunda vez, aí todo mundo já deu aquela acordada, né? Porque já viu que estava diferente. Então ele levantou de novo e ele falou assim, parece que está diferente. Todo mundo já ligou aquele alerta, e aí ele começou, torácica, torácica, muito mais pressão ainda, uma pressão assim, absurda. Por que ele estava fazendo isso? Ele estava seguindo todo um processo de progressão de força, ele estava seguindo uma classificação, que talvez uma pessoa com pouca experiência, a gente ia passar batido desse paciente. Eu sei que esse paciente aboliu a dor dele. Na hora que encerrou, a gente foi para um lanche, e durante o lanche o Colin estava conversando com ele, eu passei pertinho assim para escutar, e eu lembro que o rapaz agradeceu ele, falou que já tinha ido em vários médicos, e os médicos falaram que o caso dele era cirúrgico, que não tinha solução, e ele estava muito agradecido, porque a única pessoa, em todos os especialistas que ele tinha passado, que tinham falado que a causa não era no ombro. Tá? Então, a questão de você excluir a coluna como fonte primária dos sintomas, ela é muito importante. Só que se você não tiver uma classificação bem feita, você às vezes vai errar. Tem uma condição, tem um termo chamado Treatment Effect Modified, que são os efeitos modificadores de um tratamento. A gente que trabalha com um MDT, esse nosso efeito é a nossa avaliação. Tá? Então, quando a gente avalia direito, fica muito mais fácil da gente acertar. Quando você tem a classificação correta, fica muito mais fácil de você acertar no diagnóstico e no prognóstico do seu paciente. Ou seja, no primeiro módulo, a gente aprende a caçar desarranjos, certo? Você tem certeza que é aquilo, você vai a fundo e investiga. A chance diagnóstica ela é enorme ali. Só que no primeiro módulo a gente aprende a caçar desarranjos, certo? Só que em pouco tempo a gente vira essa chave e a gente começa a fabricar desarranjo. A gente começa a fabricar onde não tem. E numa dessa você coloca pressão onde não deve. Numa dessa você vai em final de amplitude, o paciente está muito sensível ali, você coloca uma carga que não é para ser. E por que isso chega a ser um erro, Marília? Porque essas coisas, elas vão te afastando de seguir o método. Chega uma hora que você fala, o MDT não é para qualquer um. Ou não é para mim, isso não funciona. É mais fácil eu ir lá, estralar o paciente, ou usar isso. Cuidar do paciente de outra forma, né? Isso, ou inventar outras possibilidades. Mas ser puro no sistema, como a gente está discutindo aqui, ele implica muitas coisas. Ele implica você esgotar todas as estratégias, mas você esgota as estratégias com calma, com prudência e tendo certeza. E a participação do paciente é importantíssima. Ele tem que entender esse processo. Com certeza. Compartilho das suas informações aí. Eu acredito que todo mundo também tem esse mesmo pensamento aí. Você quer falar de mais algum caso? Já quer passar para o segundo erro que você... Eu quero mostrar um caso aqui. Vou mostrar curtinho umas fotos e uns vídeos aqui de um paciente que eu atendi, que ele representa muito disso que a gente conversou. Eu tô muito feliz porque eu conversei com esse paciente hoje, eu já ia apresentar e eu mandei mensagem para ele hoje. Tem uns 2 anos que eu não o vejo. E eu mandei mensagem, perguntei como é que ele estava. E ele me disse que estava muito bem e tudo. Eu falei, vou apresentar teu caso hoje aqui para uns colegas. Mas fica tranquilo, quando eu vou mostrar foto, não vou mostrar nada. Ele falou, Silvio, pode mostrar foto e vídeo que você quiser. Então eu queria mostrar rapidinho o caso dele aqui, tá? Então eu vou virar um pouquinho a câmera. Bom, como ele me autorizou, o nome dele é Gabriel, tá? Então esse aqui foi o dia que ele chegou para a minha avaliação. Ele chegou com um shift bastante importante, um desvio bem duro, bem rígido. E no dia que ele chegou, deixa eu virar um pouquinho aqui. No dia que esse rapaz chegou,
Ele já tinha passado por vários profissionais, ele já tinha tentado várias coisas, ele estava assim, emocionalmente bastante abalado, porque isso estava incomodando há muito tempo. E eu lembro que eu avaliei, eu testei, e eu não achei nenhum caminho para ele, eu não achei nada que modificasse, nenhum movimento em pé, com carga, ele suportava, era muito para ele tinha dor irradiando até o pé, ele estava perdendo força, estava perdendo sensibilidade. Ele apareceu aqui na live, aqui, eu mandar um grande abraço para ele. Gabriel, muito obrigado, porque você me ensinou demais dentro da minha carreira como fisioterapeuta. Certo? Então ele estava com essa dor irradiando, e isso estava incomodando há muito tempo. E aí eu me lembro que no primeiro dia, o único exercício que mudou alguma coisa foi colocá-lo em rotação e flexão. Disse que diminuía um pouco lá embaixo. Eu expliquei como funcionava o tratamento e eu falei, olha, honestamente, eu não sei se eu vou conseguir te ajudar. Mas eu quero que você venha aqui amanhã, você vai fazer esse exercício e amanhã você retorna. Bom, ele retornou no dia seguinte, eu vi ele chegando com um sorriso no rosto e eu falei, ótimo, perfeito. E aí, Gabriel, como é que você tá? Cara, tô igual. Dei aquela estranhada, né? Tava igual. Falei, professor, eu tô igual, mas eu tô animado, porque eu acho que a gente vai conseguir bons resultados. Eu tô animado pra gente seguir em frente. Aquilo jogou uma responsabilidade muito grande, né? Falei, agora eu preciso ajudar esse cara de tudo quanto é jeito. Então nós fomos para a primeira sessão pós-avaliação. E aí, uma coisa que eu reparei é que quando eu colocava ele deitado com 2 travesseiros, o desvio ele aparentemente sumia. Não tinha um desvio. Tá? E era uma posição que aquela dor mais distal, ela começava a subir, ela começava a amenizar. Então deixei ele nessa posição durante um tempo. E aí, como é que eu comecei a lidar com esse desvio? Eu comecei a lidar da mesma forma que a gente lida com um torcicolo. Você posiciona o paciente, à medida que os sintomas vão reduzindo, você vai reposicionando e vai trazendo aquilo para uma linha média. O raciocínio que eu usei foi de fazer o oposto. Eu deixei ele nessa posição e, à medida que ele ia aliviando, eu ia modificando o desvio, eu ia mudando. Isso começou a trazer um pouco de melhora e aí, desse movimento, eu já tentava fazer algumas extensões deitado com ele. Ele sentia muito desconforto nessas extensões, mas à medida que a gente ia fazendo, a dor não ia até o pé, ela não periferizava tanto. Então esse foi o primeiro approach que a gente teve nesse início. Tá? E aí, no outro dia que ele voltou... Oi? Desculpa, não te ouvi. Foi reduzindo bem gradativo, né? Começou a subir e ele começou a aceitar melhor os movimentos em pé. Então a gente começou a passar para esse. Eu vou deixar Você está conseguindo ouvir o áudio aí ou não? Não, o áudio não. Estou ouvindo a sua voz. E agora? Está um pouco baixo, mas dá para ouvir. Dá para ouvir o áudio? Tá. Eu estou pedindo para ele fazer um movimento de deslocamento lateral com flexão do tronco. Tá? E toda vez que ele faz, ele fala que é igual. É igual, e quanto mais eu pedi para ele flexionar, ele falou, é igual, só que o movimento está ficando mais fácil. O movimento foi ficando mais amplo, foi ficando mais simples. Tá? Então a gente começou a passar para um exercício já que ele aceitava mais carga. A dor estava começando a subir. E aí, isso aqui foi 10 dias depois. Já dá para notar uma pequena redução. Tá? Esse aqui foi o primeiro dia. Coincidentemente, a camisa era a mesma. A gente fez de propósito. Então já começou a apresentar uma pequena redução. Então isso aqui foi com 10 dias. Tá? Então, aí, com 10 dias ele estava fazendo no vão da porta. A gente começou a evoluir para o vão da porta. O movimento já estava mais amplo, essa dor já estava acima do joelho. Ela estava começando a subir. Ela já estava centralizando. Eu não sei se você está ouvindo aí o áudio. Eu estou conversando com ele, ele está me relatando o que está acontecendo. E não aí, dá para ouvir Maria... muito bem, não, mas pela imagem a gente já consegue... Tá, eu tô narrando aqui para vocês. Aí o paciente ele está sendo educado. Por quê? Ele está sentindo muita... Está ficando mais fácil o exercício. Eu estou ganhando mais amplitude. A partir do momento que ele entendeu que isso era importante para ele, a dor deixou de ser o ponto primário, começou a ser secundário. Então ele começou a responder melhor nesse sentido. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Bom, então aqui foi com 10 dias, aqui já foi com 30 dias. Já tem uma redução mais considerável do desvio. Esse aqui foi o exercício do dia. Então ele já está atingindo uma amplitude de deslocamento lateral bem maior, ele volta menos,
muito consciente. Eu acho que ele estava fazendo isso aqui a cada 2 horas ou quando o incomodava, certo? Então essa aqui foi a nossa Já abordagem tem muito inicial. mais mobilidade, né? Dá para perder Muito muito. mais, isso, muito mais mobilidade. Aqui ele está com 6 semanas, tá? Então, está com um aspecto muito, muito interessante, né? Aí aqui ele está com 15 semanas. O que você nota aí, Marília? Como é que os comentários estão bem em cima da figura. Mas o alinhamento está muito melhor. O alinhamento aqui estava muito bom. Aqui parece que já não estava tanto. Deu O que uma... começou a acontecer? O que começou a acontecer? Dentro do processo, já tinha muito tempo que ele estava... Já tinha muito tempo que ele estava com esse desvio importante. Ele começou a melhorar, melhorar, ele entendeu todo o processo, a dor estava saindo lá de baixo, ele estava tendo cada vez mais momentos sem dor. Só que aquilo atingiu um platô. E aquilo foi ficando. Foi ficando e chegou uma hora que não estava mudando mais. Eu acredito que ser puro no sistema também significa saber a hora que você não consegue mais ajudar o paciente. E é importante você ter outros pontos de vista, talvez conversar com outros tipos de profissionais. E eu me lembro que assim que a gente começou... Um minutinho, Diga. só para perder a pergunta aqui da Carolina. Ela só perguntou por que você começou com um lateral relevante. Oi? Desculpa. Deixa eu ler. Por que você escolheu o lateral ativo e não passivo, com a mão no quadril buscando encostar na parede? Para começar. Ele não aceitava esse movimento de início. Ele não aceitava nenhuma carga. Eu tentei fazer até correção manual do desvio bem leve, mas qualquer movimentozinho lateral, a dor aumentava muito embaixo, ele perdia a força. Ele meio que caía assim. Então eu não conseguia deixar ele em pé. A posição em pé para ele era terrível. Ele ficava em pé e ele vinha desviando cada vez mais. Então a única coisa que produzia algum alívio era tirar totalmente a carga dele. Então essa foi uma escolha de possibilidades. Foi a única coisa possível naquele início. E aí alguns dias depois a gente já foi conseguindo trazer de novo ele para cá. Tá? Então nesse começo ele estava claro, com indicação de cirurgia e ele não estava interessado em fazer essa cirurgia. Só que chegou num ponto que a gente começou a considerar. A gente começou a... O Éder está perguntando aqui quanto tempo levou na primeira avaliação. Éder, eu fiquei 1h30 com ele lá. Eu acredito que eu testei, eu avaliei ele nos 40, 45 minutos e depois eu fiquei conversando. Que eu achei que era muito importante esclarecer algumas coisas para ele, era importante ganhar a confiança dele. Ele estava vindo de vários profissionais sem resultado e eu achei que o mais importante era não fazer nada naquele momento, já que o que eu tinha testado não tinha surtido nenhum efeito. Bom, chegou um ponto que como não estava mudando mais, eu falei para ele que talvez fosse a hora da gente ter uma segunda opinião do médico e ele foi, conversou com o médico e o médico primeiro ele elogiou, ele falou, realmente você tá bem melhor do que você estava. E se você tiver que fazer uma cirurgia agora, ela vai ser bem menos invasiva, com chances de recuperação muito mais rápidas. Se fosse um pré-operatório, né? Assim, você preparou. Isso, foi exatamente o que ele falou. Você fez um excelente pré-operatório. E aí eu lembro que ele havia me mandado uma carta, eu mandei outra para ele de novo. E aí quando o Gabriel retornou, eu lembro que eu perguntei, eu falei, Gabriel, como é que foi a conversa? E ele falou, olha, o doutor me falou que esse tempo todo que eu fiquei assim, isso criou um tecido fibroso ali. Essa fibrose, ela não está saindo dali. Você movimenta, bate lá e o negócio não volta, não sai, não modifica. Ou seja, pensando no nosso modelo de escala, que você tem movimentos ali, um tecido fibroso aderido, talvez ele não movimente. Então, nesse momento, aquilo fez sentido para mim, até porque eu não estava conseguindo ajudá-lo. Mas eu queria saber a opinião dele. O Gabriel falou aí, iniciei o procedimento, doutor Silvio, 8 meses desde o início do meu problema. Isso. E aí, eu perguntei se fazia sentido para ele aquilo que o médico tinha falado. E como é que ele estava. Ele falou, eu tô bem tranquilo agora para fazer e tudo. Eu falei, tudo bem, então você vai lá, vai fazer cirurgia e depois você volta porque a gente vai terminar de recuperar a função. Certo? Então, vou virar rapidinho aqui. Então aqui era a flexão máxima dele, antes da cirurgia. Tá passando um pouquinho do joelho ali, certo? E aí, aqui já foi depois da cirurgia, logo depois da cirurgia. Não sei como é que tá dando para ver direitinho aí ou não. Isso aqui foi 7 dias depois da cirurgia, se eu não me engano.
Tá conseguindo ver direitinho aí? Tá dando para ver bem a imagem, sim. Isso aqui foi depois da cirurgia, coluna alinhou direitinho, ou seja, reduziu ao vivo o desarranjo, né? A cirurgia retirou o que estava impedindo o movimento. E a partir desse movimento, aquele resquício de dor, ele disse que não tinha mais. Faltava a gente começar a recuperar a função. Então, 4 semanas de pós-operatório, ele estava mais travado do que ele estava comigo. E talvez se ele não tivesse feito o pré-operatório, ele estaria um pouquinho pior. Então, isso aqui foi logo depois do pós-operatório. 15 dias depois, já tinha ganhado. E aí, 30 dias depois, ele estava já no limite dele, sem dor, com o máximo de flexão possível dele. E ele tinha até me falado que já tinha até jogado futebol com o sobrinho, alguma coisa assim. E eu achei muito legal, porque eu falei com ele hoje. E Você proporcionou para ele, além da melhora, a qualidade de vida, né? Que isso é o que fala. E a gente cria um laço, né? Você acaba criando um laço. Ele mandou essa foto hoje, ó. Depois que eu estava conversando com ele, que ele me autorizou, ele mandou essa foto hoje. Olha como eu estou, zerado, com a coluna bem alinhada. E uma coisa que me chamou a atenção também foi que no dia que ele voltou, logo após a cirurgia, eu olhei para ele e falei, cara, você está mais alto. Só um minutinho, Silvio. Estão falando para retirar os comentários, talvez para visualizar melhor. Vocês acham? Na verdade, essa era a última foto que eu ia passar. Tá? Eu queria mostrar a foto como ele está hoje, dia 25. Tá desse jeito aqui, tá? Com a coluna bem alinhada. O que é importante colocar nesse caso aí, Marília? Que a gente tem que saber a hora também da gente tirar o nosso time de campo. Tá? Todo o nosso processo de formação, tudo que a gente aprende, todo o nosso juramento quando a gente se forma, ele é em cima do bem-estar do paciente. Então, se a gente, por vaidade, por preciosismo, a gente não passa a vez, não passa a bola, isso é muito ruim para o paciente, que é o nosso ponto principal. Tá? Então, a partir do momento que eu vi que, sendo puro no sistema, no que eu estava fazendo, eu não conseguia mais ajudá-lo, eu achei melhor compartilhar essa decisão com outro profissional. E vê-lo hoje bem, me dando esse feedback, isso faz um sentido absurdo, porque o bem-estar do paciente ele foi alcançado. Então, eu acho que isso também é um ponto importante da gente colocar o Sepuru no sistema. Não adianta a gente inventar. Tem paciente que, às vezes, você não vai conseguir ajudá-lo. Outros você vai conseguir ajudá-lo até certo ponto. Se você estiver seguindo toda aquela cartilha inicial, você vai ter muito mais sucesso. Mas eu quero só aproveitar para mandar mais um abraço para ele, que eu sei que ele vai ter que sair rapidinho. Então, Gabriel, muito obrigado por tudo. Continua se cuidando. Eu espero que nunca mais você precise de mim, porque você aprendeu a se cuidar. Mas se precisar, eu estou à disposição. Então, muito obrigado, porque hoje você ajudou muita gente aqui e certamente você me ajudou muito dentro do meu processo. Um grande abraço para você. Ele está falando aí que continua fazendo os exercícios. Sinal que você falou muito bem, né? No processo educacional, então... Isso. Sinal de que a parte educacional foi concluída com êxito, né? Exatamente. E aí, quer contar para o caso? Já quer passar para o segundo erro? São 7, né? Eu acho que são 7. Os primeiros a gente vai estar segurando um pouquinho mais, depois vai deslanchar, tá? Vou contar só mais um caso rapidinho, para a gente passar para o segundo, de uma pessoa que eu atendi. Um perfil muito parecido com ele, dor irradiando até o pé, perdendo força, perdendo sensibilidade. A última crise dela foi quando ela foi pegar um filho no colo. Filho recém-nascido, meses. E eu lembro que ela chegou muito, muito chorosa no dia da avaliação, porque 3 médicos tinham falado que o caso dela era cirúrgico e se ela não operasse, ela ia perder o movimento da coluna e não ia poder mais pegar o filho. Então foi uma avaliação assim, muito tensa, ela não tinha força nenhuma dos músculos ali da panturrilha, né? Ela fazia o movimento desabava. E essa eu fiquei 2 horas avaliando, porque ela toda hora ela falava, ela chorava muito, ela estava com o esposo dela. Enfim, avaliei, eu vou resumir, tá? O processo. Eu avaliei, a gente foi evoluindo, ela veio melhorando. Teve um dia que ela me relatou que ela estava 95% melhor. E ela já estava fazendo recuperação de função, estava fazendo flexão na cadeira. Só que ela já estava relaxando. Como é que você está? Eu falei, eu tô bem relaxada, mas eu tô bem. E aí nessa semana que eu a vi, quando foi final de semana, ela mandou uma mensagem desesperada. Que ela falou assim, voltou tudo. Eu estava fazendo pilates, musculação, fui fazer uma aula de yoga e o negócio desandou todo. Cara, isso tem um efeito tão ruim pra gente, tão negativo. Não só pra gente como profissional, mas a gente se coloca no lugar do paciente. Né?
Ela estava tão bem. E aí ela voltou para eu avaliar. E no primeiro dia da reavaliação eu não achei nenhum caminho para ela, nada. Eu pedi para ela voltar no dia seguinte, nada. Eu pedi para ela voltar no dia seguinte, nada. E eu me lembro até hoje do que eu comentei com ela. Eu dei um exemplo para ela que foi o seguinte. Eu vou dar um nome fictício, tá? Nome, Joana. Eu falei, Joana, imagina que essa parede que está aqui do nosso lado, eu e você, a gente estava pintando um quadro muito bonito aqui. E a gente estava finalizando esse quadro. Só faltava a gente assinar. Na hora que a gente ia assinar, é como se alguém tivesse jogado uma lata de tinta em cima. E borrou tudo. E eu não estou sabendo mais como que esse desenho começa. Eu sei como ele termina, mas eu não estou sabendo começar. Então, você me desculpa, mas eu quero que você vá para casa. Você vai ficar 3 dias sem, não faz nada do exercício que eu te falei. Deixa essa dor diminuir um pouquinho. Depois você volta para cá. E aí ela voltou. E depois que ela voltou, ela melhorou e começou a melhorar de novo. Foi melhorando e melhorando até que eu dei alta para ela. Ela ficou com um pequeno resquício de uma tensão neural ali. Que aquilo foi melhorando. Fazendo mobilização neural, foi melhorando e ela teve um desfecho muito importante. O que isso me ensinou dentro dos meus erros? Me ensinou a ser mais incisivo com alguns pacientes, a cobrar mais, a ser mais chato. Porque isso faz parte também do processo de educação, né? O paciente está melhorando, muitas vezes ele começa a relaxar. Ele esquece como é que ele estava lá atrás. Então, quando você... Não adianta só você ser um bom profissional, você avalia bem, você acha uma direção. Você tem que convencer o paciente a fazer aquilo. E muitas vezes, se você não convence direito e você não tem o resultado esperado, isso é um motivo também que faz você abandonar o sistema rapidinho. Então, essa aliança terapêutica, ela é super importante. É muito, muito produtivo, assim, você tá falando dos casos, que ao mesmo tempo que você vai falando dos casos, passam muitos casos na minha cabeça, assim, de situações semelhantes. E eu acredito que na cabeça de todo mundo que está assistindo também vem um caso, você lembra, você vai lembrando, né, ao longo desse caminho todo. Então, vamos lá, vamos para o segundo erro. O que você me diz a respeito? Qual a sua opinião? Segundo, bom, qual seria? Segundo erro, ele pega um gancho desse que eu acabei de falar, que é quando você estuda bastante, você é um excelente avaliador, mas você não sabe persuadir o teu paciente a fazer o que precisa. Então eu conheço vários colegas que às vezes abandonaram o sistema, eles tinham muita expertise, eles eram muito bons, mas eles não estavam sabendo se comunicar, eles não estavam sabendo convencer o paciente da importância de fazer aquilo. Porque se eu te passo um exercício e te convenço a fazer, se você fizer e esse exercício estiver errado, você vai me trazer uma resposta consistente. Você fez. Agora, se você não fizer, eu não sei se o exercício está funcionando, se ele não está funcionando. Então, é importantíssimo que no primeiro dia da avaliação fique muito bem claro todas as diretrizes do tratamento para que o paciente possa abraçar a causa junto com você. Tem que ser uma coisa ali em conjunto. Né? Então, é muito legal quando você termina o tratamento ou depois de muito tempo que o paciente te manda mensagem, que ele fala que ele está bem, que ele se mantém bem, o caso do Gabriel aqui agora, e que ele continua se cuidando, que ele continua fazendo os exercícios dele, porque isso é o MDT puro, é educação, é a prevenção, isso é lindo, isso é muito bonito. Você pegou uma pessoa que às vezes tinha passado por vários profissionais ali, e você não só resolveu o problema dele, como você deu uma solução para ele a longo prazo. Então isso é o MDT em essência. Só que para isso, esse paciente tem que se envolver. Então se você não fizer esse paciente se envolver durante o processo, dificilmente a gente vai querer continuar seguindo uma metodologia, porque vai ser mais fácil a gente trocar de técnica e vai botar a culpa talvez na gente, eu não estou conseguindo avaliar. Às vezes você estava certíssimo, faltou só um pouquinho mais de convencimento. É verdade. E em relação às frustrações, qual a sua opinião a respeito disso? E as frustrações, né? Acontece bastante, né? Essas frustrações eu coloquei como um terceiro erro. E a gente precisa entender e aceitar que a gente não vai resolver o problema de todo mundo. Por melhor que a gente seja, quanto antes a gente entender que aquele paciente não é pra gente, melhor pro paciente. E quanto antes a gente também entender que se aquele paciente realmente ele se encaixa dentro daquelas classificações, se você pode dar uma solução para ele, você tem que ser muito assertivo. Às vezes não adianta você ganhar a confiança do paciente, mas você está 6, 10, 12 meses
sem resultado nenhum. O paciente ele confia totalmente em você. Mas e aí? E a resolução? Não estou dando nenhum tipo de resolução para ele. Então, as frustrações, elas acontecem quando você está atendendo um paciente e ele começa a melhorar, depois ele para de melhorar, aí você perde a mão, você começa a jogar exercício de tudo quanto é jeito, você esquece que você estava seguindo uma avaliação, aí você começa a testar um monte de coisa. Às vezes acontece de você ter que parar, reavaliar e começar de novo. Faz parte do processo. Mas a gente tem frustrações nesse sentido, da mesma forma que a gente tem frustrações quando você atende um paciente e não acha um caminho para ele. Aí depois você atende outro, não acha caminho para ele. No terceiro, o que muita gente faz? Cara, MDT não é para todo mundo. Esse negócio não funciona. E não é bem assim. A gente sabe que a frustração que ela vem, às vezes, atendendo com o MDT, ela vem com outras técnicas também. A gente precisa de saber se colocar no lugar correto, porque vai acontecer várias vezes. A gente não vai conseguir ajudar todo mundo, infelizmente. É verdade. Muitos casos de frustrações, né? Sim. Muitos casos. Muitos. Michael Jordan. Sim, a gente tem vários casos, né? No esporte. Quero. Eu tenho vários casos aí no esporte, no mundo do business aí, do negócio, de várias pessoas que obtiveram o seu sucesso após vários fracassos. Tem uma frase do Michael Jordan que eu acho sensacional, que ele fala que ele errou, acho que mais de 9.000 cestas. Em várias ocasiões ele teve a bola do jogo para decidir e não decidiu, que ele perdeu inúmeros jogos e que ele teve uma história de fracasso muito grande. E por conta disso ele era um sucesso. Ou seja, a gente às vezes coloca muito o foco no nosso fracasso. Isso aconteceu com o Steve Jobs, quando a empresa que ele fundou, a Apple, ele foi praticamente expulso de lá. Depois ele fundou a Pixar, que fez os filmes do Toy Story, várias animações aí, depois foi vendido para a Disney. Aí ele voltou para a empresa dele. Vários casos importantíssimos aí de pessoas que souberam absorver os fracassos e fizeram disso uma escada, um caminho para se tornar cada vez melhores, né? Então, mas isso só foi possível porque elas souberam reconhecer onde elas estavam errando e continuaram trabalhando firme ali. Se no meu primeiro desânimo com o paciente eu já começo a desistir, certamente isso vai me dificultar muito. Porque imagine que você vai atender um paciente 7 horas da manhã, Marília, e aí esse paciente não responde. Você não acha um caminho para ele e ele vai embora. Aí você atende outro paciente às 8 horas, que ele fala para você, eu estou muito pior do que no primeiro dia. Aí daqui a pouco vem o terceiro. Como é que está a sua cabeça depois de pegar 2 pacientes desses? Se você não souber absorver isso e pensar que acabou aqui, eu vou fechar aqui, agora eu já começo um outro processo, você vai entrar num tobogã ali que vai te jogar cada vez mais para baixo. Então tem hora que você tem que respira, um paciente após o outro, e aí gradativamente você vai aprendendo a lidar com essas frustrações. Será que eu errei na classificação? Será que eu errei na mão? Será que aquele paciente realmente ele não tinha algo mais importante? Ou seja, essas perguntas, se a gente conseguir responder elas lá na frente, no primeiro erro, certamente elas vão chegar muito mais diluídas quando você chega numa situação dessa. Por isso que é importante a gente seguir uma metodologia. Por isso que a gente está falando de ser exclusivo dentro de um sistema. Tá? Porque quando você segue uma metodologia, fica muito mais fácil de você identificar um erro. E o primeiro passo para você consertar é você saber onde é que ele está a origem. O Everton comentou aqui, recomeçar sempre, persistência. Né? Sempre. Essa é a palavra. Um grande abraço para meu amigo Everton. Éder. Fez uma... Foi o Everton. Isso. Eu vi que o Everton estava aí. Foi o Everton mesmo. O Everton fez uma live sensacional aqui, contando os anos e anos de história dele. Cara, incrível dentro do método. Tem um comentário aqui, não sei o nome, tá Coluna Sem Dor. Fala, na faculdade ninguém nos conta isso, né? Não, infelizmente não. Infelizmente a gente vai aprendendo na vida. Tem muita coisa que a gente vai aprendendo com as práticas, né? Por isso que é muito importante isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? Conversando, trocando experiências. Isso é muito importante. Vamos entrar então aí no quarto erro? Vamos lá. Você quer comentar alguma coisa, Marília? Fica à vontade, viu? Se você quiser falar qualquer coisa, eu estou falando aqui demais aqui, mas esteja à vontade. Tá, joia, obrigada. Não, mas no momento ainda não.
Bom, quarto erro que eu listei aqui é não se atualizar. Eu comecei minha formação no MDT em 2012, 2013. De lá para cá, alguns termos mudaram, algumas coisas já vêm mudando. E isso é muito importante, até a nível de pesquisa, a nível de você diminuir viés de pesquisa mesmo. E principalmente para que os clínicos ali estejam falando a mesma língua. Então, todo ano que tem atualização, eu vou para Belo Horizonte, às vezes quando dá eu faço algum dos módulos aqui em Brasília. Essa pandemia está proporcionando para a gente algo muito importante, porque a gente está vendo vários colegas contando vários casos interessantes. MDT no ciclismo, MDT na música, coisas que talvez nem passavam pela cabeça. A Poliana fez uma live sensacional, assim como já tinha sido a palestra dela no Congresso, sobre a questão do approach, né, do MDT em pacientes com lesão medular. Então a gente tem um campo tão importante e tão rico aí, e se a gente não se atualizar, fica muito difícil a gente se permanecer dentro do sistema. Eu lembro que na época que eu comecei, ainda existia desarranjo irredutível, ainda tinha desarranjo do tipo 1, do tipo 2. Às vezes a gente acha difícil a classificação de agora, fica imaginando alguns anos atrás, que você tinha outros tipos de classificação. Então, atualizar-se é importantíssimo. Se manter atual é importantíssimo, não só para você não perder a mão em relação ao método, mas para que você esteja em contato com outros pacientes. A gente sabe que, no geral, no contexto geral, a população ela tende a mudar e talvez os desfechos também mudam com o passar do tempo. Então, não se atualizar é um erro que te atrapalha muito lá na frente. Isso que você comentou da pandemia, né? Eu acho que foi assim, todo mundo ficou muito tenso, né? Com essa situação da pandemia, todo mundo está em casa, muita gente deixando de trabalhar. Mas olhando pelo lado da educação, né, da parte do conhecimento, isso foi muito grandioso. Pelo menos assim, para nós da fisioterapia, eu achei espetacular, né? Assim, as iniciativas das pessoas, né? A iniciativa do grupo lá do MDT, mas e tantos outros maravilhosos profissionais falando, compartilhando informação. Então, assim, uma oportunidade que está sendo ainda, né? Uma oportunidade da gente realmente aprender e se atualizar. Então, tem males que vêm para o bem, né? E aí eu acredito que essa pandemia, nesse sentido, nos ajudou muito. Marília, eu vou te cortar um minutinho, porque a live vai fechar agora. Aí você chama outra, tá? Pessoal, eu prometi para Marília e para mim, e para vocês, a gente não vai fazer aquelas lives longas, tá? Então a gente vai encerrar essa live e a gente vai abrir uma outra, mas essa outra live ela não vai se estender muito. Eu sei que tenha perguntas, que tenha interação, mas o objetivo não era esse, tá? Quinta-feira, tem muita gente já cansada, eu sei que tinha muitas pessoas que estavam assistindo a live, a palestra do Alan Beisling, que eu comecei a assistir o início também, depois eu parei para poder focar aqui. Então eu sei que tem gente que já está vindo aí de 2 horas de live, que já está mais cansado, então a gente vai fechar, vai abrir uma próxima, mas a gente não vai se estender, tá? Então, eu conto com vocês na próxima, a gente vai fechar e vai abrir de novo, ok? Joia, vamos lá. Então fecha, salva, não esquece de salvar. Eita, tá? Como que faz isso mesmo, gente? É a primeira Na hora que vez. você fechar, ele vai te dar a opção de salvar. Quando você fechar, ele vai te dar a opção salvar no IGTV. Aí você clica lá. Tá, pode clicar em encerrar e a salvar, não é isso? Isso. Aí você abre outro e me chama. Certo.